O Flamengo terá novidades no time para encarar o Bolívar. Esse jogo é amanhã no Maracanã, tá? O time vai em busca de um bom resultado em casa na luta pela classificação, Rodolfo. Um jogo em casa é essencial antes do desafio do Flamengo na altitude contra o Bolívar. Já com os ingressos esgotados, os jogadores do rubro-negro querem contar com o apoio da torcida mais uma vez para golear no Maracanã. É um jogo muito importante para nós, é um confronto direto, né? Uma eliminação direta, então a gente precisa do apoio da torcida. Apesar do Flamengo ter sofrido com a bola aérea nos últimos jogos, na Libertadores o time ainda não sofreu gol em casa. A equipe está com 100% de aproveitamento na competição, jogando no Maracanã, vencendo os 3 jogos que disputou. Além disso, o goleiro da equipe boliviana já sofreu 12 gols do rubro-negro em 4 jogos. O Flamengo realizou mudanças na lista de inscritos da Libertadores e colocou o nome do atacante Carlinhos. Além dele, outros 4 atletas: João Alves, Adriel, Fabiano e Guilherme. Ontem a equipe treinou e Varela participou dos exercícios sem sentir dor. O rubro-negro quer sair com um bom resultado em casa para jogar com mais tranquilidade na altitude. Vene Casagrande, tem novidade para esse jogo, Vene? Acho que a grande novidade pode ser o retorno do Varela, né? Que treinou com o grupo ontem, ou seja, indicou aí que tem chance de retornar depois de ter ficado ausente do jogo contra o Palmeiras por conta de uma lesão no quadril. E tem também a novidade que pode ser no banco de reservas. O Chola, atacante nigeriano, que a torcida do Flamengo está apaixonada por ele, tanto pedia no time profissional. Na ausência do Cebolinha, inclusive, forças ao Cebolinha, dele, né? Tá? Que daqui a pouco vai passar pela cirurgia. É hoje, Vene? É hoje, daqui a pouco, no hospital na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. Vai passar por essa cirurgia. O responsável pela cirurgia vai ser um cara que entende muito sobre o assunto, então, pelo visto, ele está em boas mãos. Toda energia positiva ao Cebolinha, e na ausência do Cebolinha e também do Bruno Henrique, que está suspenso para esse duelo, o Tite pensa em relacionar o Chola, que treinou... Quem é o Chola? É Chola mesmo que fala? Olha, eu falo porque, primeiro, ele é nigeriano, o nome dele é assim que se escreve, S-H-O-L-A. Aí eu pronuncio dessa maneira. É um atacante nigeriano que chegou por empréstimo ao Flamengo, e o Flamengo, no primeiro momento, não ia exercer a opção de compra desse atleta. Mas o Felipe Luiz, técnico do Sub-20, conversou com a diretoria e mostrou para a diretoria que seria importante exercer a opção de compra. Ele tem quanto tempo? Ele chegou no meio do ano passado. Ele tem pouco tempo no Flamengo, mas de fato foi um jogador importante, por exemplo, na conquista da Libertadores Sub-20, um título inédito para o Flamengo. Será importante no Mundial, que vai ser disputado esse ano no Maracanã contra o Olympiacos pela categoria Sub-20. É um jogador que de fato se destaca muito no Sub-20. Agora, a gente sabe que jogar no Sub-20 e jogar no profissional são coisas totalmente diferentes, mas de fato é um jogador que apresenta ter potencial. Então eu não vejo motivos para não relacionar. Você relaciona esse jogador. Se durante a partida for necessária a entrada dele, aí você bota para ele ir já se adaptando ao time profissional do Flamengo, porque eu tenho certeza que ele tem potencial sim de vestir a camisa do time profissional. Mas calma, torcedor, não fique com aquela expectativa, porque o que ele faz no Sub-20 não quer dizer que ele vai conseguir fazer no primeiro momento pelo time profissional. E nem se sabe se ele vai entrar em campo. Então ele pode ser a grande novidade. E tem também o Carlinhos, né? Que antes não estava inscrito na Libertadores da América, e o Flamengo inscreveu também, ele fica à disposição do técnico Tite. Ô Pedrosa, o Flamengo sabe bem fazer essa transição ultimamente, não há desespero no Flamengo, então eu acredito ainda mais com o Felipe Luiz e o Tite, isso vai ser no momento exato, e essa irregularidade, uma irregularidade, ela pode acontecer, então muita paciência mesmo, como o Vene pediu pro menino, né? Vamos chamar ele então de Chola, é assim que chamam ele, beleza. Assim, e eu acho que você tem um Felipe Luiz que tem um entrosamento muito grande com o Tite há muito tempo, e se o Felipe Luiz recomenda a diretoria do Flamengo para fazer a obrigação de compra desse jogador, é porque o jogador está rendendo, é porque ele acredita no potencial desse atleta, é porque ainda há um trabalho de amadurecimento para ser feito ali. Mas sem dúvida alguma, essa conversa entre o Tite e o Felipe Luiz deve ter acontecido. Posso inscrever o garoto? Pode escrever, Tite, é um amadurecimento. E o Flamengo sabe fazer essa transição, por mais que eu entenda que esse momento não seja tão tranquilo, porque o Flamengo está sem o Everton Cebolinha, então pode ser que ele entre aí dentro do jogo numa eventual necessidade. Mas é isso mesmo que tem que ser feito. Não é porque o garoto tá no Sub-20 que você também tem que manter o tempo inteiro ele ali e não dar uma oportunidade. Ele tem que ter essa experiência, essa bagagem, para que ele possa também entender o que é jogar profissionalmente com a camisa do Flamengo, tirar esse peso de uma estreia, por exemplo, e cada vez mais ele progredir
progredir, isso faz parte. E é claro, a gente sempre pede paciência para a torcida, porque eu sempre falo uma coisa aqui, nem todo jogador que sobe da base, ele tem necessidade de ser craque. Às vezes o cara é um bom jogador e que consegue te ajudar bastante. Então é um amadurecimento natural e a paciência da torcida é essencial também. Olha só, Pedrosa, o Flamengo fez a inscrição aí dos 5, né, mais nas oitavas, né? Aí tem o Carlinhos e mais nomes da base. Olha que importante aí o Fabiano, meia 19 anos, tem o Guilherme, tem o João Alves, também 19, e o Adriel, atacante de 18 anos. Quer dizer... O Cholo ele já estava inscrito na primeira fase. Então, por isso que você não mencionou o nome dele. Ele esses permaneceu. Foram que incluíram, né? Exatamente. Mais uma... Você vê uma preocupação até do Flamengo. Sabe quando Copa... Você tem aquele 23º jogador que é um garoto. A gente pensa muito assim, a questão do Flamengo nas suas listas, ela tem sempre o time, né? Como disse o Vene, o quê? Como é que é? A cavalaria? Cavalaria, né, ô Pedrosa? E os meninos, que é tão importante estar numa competição como a Libertadores, Pedrosa. Sim. É essencial, cara. É essencial porque o garoto ele vai se acostumando a viver a vida de um profissional. Ele vai se acostumando a viver essa bagagem. Eu nem acho que esses jogadores vão entrar, tá? Eu acho que o Tite vai improvisar jogadores que já são mais experientes, o Luiz Araújo, o Matheus Gonçalves, o Lohan, jogadores assim que, pra mim, eles têm mais capacidade para poder atuar. Mas, sem dúvida alguma, só de você treinar com os profissionais, fazer parte daquele grupo, isso já é uma experiência gratificante para esses garotos. E, às vezes, até usa, talvez, num jogo de volta lá contra o Bolívar, com uma altitude severa. Se fizer um resultado aqui, às vezes os meninos... Você quer uma curiosidade sobre lista de inscritos de Libertadores? Porque o Flamengo aprendeu isso no tempo de pandemia, quando passou sufoco. O Flamengo escreve, e todos os clubes fazem isso, escreve 50 para manter o número de 50. Porque se você escrever 40, você só vai poder manter 40 na próxima fase. Entende? E durante a pandemia, quando o Flamengo teve vários jogadores 19. afetados, exatamente, o Flamengo passou desespero, quase não teve jogador para entrar em campo, porque na ocasião não tinham 50 inscritos na competição. Tinham, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 38. E aí a Libertadores, a Conmebol não permite que você adicione. Não, se você escreveu 38, você vai manter 38. Então, por conta disso, bota mais. É melhor sobrar do que faltar. Com certeza. Ô, Venei, tem negociação do Atalanta com o Wesley? Como está essa situação? Sim, a negociação aqui está em andamento. Aqui o povo que pergunta para ele no meio da rua, agora é hora. Vai, Venei. Me dá um spoiler, ô amigo. Pô. Você vai ao cinema querendo saber o fim do filme, pô? Isso não existe. Mas aqui no SBT a gente conta o filme. Vamos lá. É o seguinte, o Wesley, ele tem essa negociação em andamento, só que o Flamengo já bateu o martelo. Antes do segundo jogo contra o Bolívar pela Libertadores da América, o Flamengo não libera nenhum jogador. E aí o Flamengo fez uma contraproposta à Atalanta pedindo 18 milhões de euros de maneira fixa e 2 milhões em bonificação. Enquanto isso, o Flamengo vai ganhando tempo. O Fabrício Bruno, pelo que me disse uma pessoa da diretoria do Flamengo, Fabrício Bruno tem mais chance de ser vendido que o próprio Wesley. Falei isso aqui ontem rapidamente. Sim. E é verdade. O Flamengo entende que, no caso do Fabrício Bruno, é mais vantajoso vender. No caso do Wesley, o Flamengo até topa vender, está fazendo esse processo aí de negociação com a Atalanta, mas, enquanto isso, vai buscando possíveis nomes para poder contratar para a posição da lateral direita. O Flamengo não vai vender antes do segundo jogo das oitavas de final da Libertadores e antes de ter um jogador bem encaminhado para a reposição de Wesley. Então, assim está a negociação em andamento, tanto do Fabrício Bruno quanto do Wesley. RMP, o Jorge Jesus pediu para o Al Hilal contratar o Rafael Leão ou o Rafinha do Barcelona. E com isso, o Michael poderia ser negociado. Só que, por incrível que pareça, os árabes não estão conseguindo. Ô, Gustavo, essa história da saída do Michael, ela está tendo diferentes versões. Por exemplo, o que eu ouvi no início, quando falou-se que o Al Hilal ia liberar o Michael, é porque ele precisava da vaga de estrangeiro do Michael para que inscreveu o Neymar, que finalmente, daqui a pouco, quem sabe, vai voltar a jogar bola, né? Então, essa foi a primeira história. Agora está surgindo essa história aí do Rafael Leão ou Rafinha do Barcelona. Não sei qual é a versão verdadeira, né? Agora, o Gustavo ainda diz assim, contratar ninguém, porque os clubes não querem vender esses jogadores. Então, perigo o Michael permanecer no Al Hilal. Queria a volta do Robozinho, mas está difícil ocorrer esse ano. Acho que não, Gustavo. Acho que a tua informação não é exata. Ela pode ter um fundo de verdade, mas acho que ela não é exata. Por tudo que eu sei, o Michael vai fazer apenas mais 2 jogos pelo Al Hilal e vai
comprar a própria rescisão. O empresário do Michael vai pagar a multa rescisória do Michael e, naturalmente, vai cobrar isso do clube que quiser contratá-lo, né? Misturando com luvas, essa coisa. Por isso é que, às vezes, as pessoas dizem o Michael quer ganhar 3 milhões por mês. Não é exatamente isso, gente. É porque o Michael, se o cara comprar realmente a liberdade dele, vamos dizer, pagando a multa rescisória, o Michael viria de graça. E se o Flamengo ou qualquer outro clube não precisar pagar nada ao Michael, ele pode, como o Gabriel Barbosa estava querendo, uma luva de 7 milhões de euros para renovar o contrato com o Flamengo. Porque no final do ano ele sai de graça. Então ele estava pedindo ao Flamengo que pagasse a ele os 7 milhões de euros que ele acha que ele vale no mercado. O Michael vai ser uma coisa parecida. O Michael pode aceitar um salário, sei lá eu, de 1 milhão, não sei quanto, 1 milhão e 200, já que ele se valorizou quando ele foi para o Al Hilal, e principalmente que o Flamengo começou a precisar cada vez mais dele, ainda mais com a contusão do Cebolinha agora. Mas o Flamengo teria que, então, pagar a ele, Michael, um dinheiro que não ia pagar para o Al Hilal. Esse dinheiro não é pago nunca de uma vez, ele é fracionado durante o tempo de contrato, e por isso o salário total dele acaba subindo. Essa que é a história. Renato, na minha humilde opinião, o Mengão tem que fazer pelo menos 4-0 no Maracanã para ir para as alturas tranquilas. Eu também acho. Também acho que 4-0 é o número. Foi, aliás, o placar do jogo de volta da fase de grupos, né? Eu acho que 4-0 é o número. Trouxeram um treinador da Ferroviária para a bola parada? Sim, trouxeram. Agora, tem que deixar ele trabalhar, né? Se botar esse técnico embaixo do Titinho, aí a coisa está preta. Aí a coisa... Mas eu tenho a sensação que é novamente o Tite querendo ensinar ao filho. O Tite está querendo fazer do Flamengo a universidade do Titinho, ao ponto de se buscar um cara que é um especialista em defesa, que deveria ser a função do Titinho, que não tem capacidade para isso. Beto Martins, RMP, na montanha contra o Bolívia, estamos livres do ala, problema sanguíneo. Totti não fará a merda, urubu. O problema é que eu acho que estamos com um problema para escalar o Pedro também, né? Me parece que o Pedro tem esse mesmo problema. Reginaldo Batista, RMP, sem Cebola, BH e em péssima fase, Luiz Araújo não rende na esquerda, por que não muda o esquema? Claro, claro. É muita teimosia. Estamos fadados ao fracasso e o treineiro não vê. O treineiro virou um cara obcecado pelo jogo posicional. Por isso é que ele tem que ter 2 caras sempre abertos. Uma idiotice. Dorival Júnior, não vou nem falar do Jorge Jesus, tá? Dorival Júnior foi campeão brasileiro com um ataque formado por Pedro e Gabigol. Não tinha ponta. Não tinha ponta. No meio do campo você tinha um losango com Pulgar, Everton Ribeiro, João Gomes e Arrascaeta. Campeão brasileiro da Copa do Brasil. E aí o Tite exige sempre que tenha um paspalho de um lado e um outro do outro. Pedro Carreirão, Tite terceiriza as escalações, as substituições e as coletivas, assim como o Braz terceiriza as contratações com seu agente. Fora a ala e quinta é a decisão. Você tem toda a razão, cara. O Tite passou esse negócio. Eu acho que o Tite. O Ramon Dias leva o filho. Tá? Antigamente não levava, não, era um ou outro. Agora ele passou a levar. O resto, todos os outros treinadores da Série A do Brasil vão sozinhos para a entrevista. Vão sozinhos. O Tite não. O Tite quer ser o democrata, que dá chance a todos os auxiliares para falarem. Só que ele leva o Titinho apenas na boa. Anteontem, depois
de ceder o empate em mais um gol de cabeça, o Matheus Bach devia estar lá do lado dele, para ser perguntado. Aí ele não levou. Aí levou o Kleber Xavier. Rodrigo Carvalho. A MP já reparou que quase sempre vem com mudança na posição original do jogador? Tipo, para que tirar Pulgar e colocar Luiz Araújo, para depois tirar BH e colocar Ala? Desnecessariamente complicado. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Não faz o menor sentido. A MP tem a convicção de que o Flamengo gastou o dinheiro dos reforços na compra desse terreno. Cara, mesmo que tenha gastado uma boa grana nesse terreno, não interessa, cara. Pega um empréstimo e contrata jogador agora. E você paga isso no final do ano com o pé nas costas. Agora, não pode deixar de contratar jogador, só isso. O Flalocão diz que o Schola ainda vai crescer muito. Eu também tenho a sensação de que o Schola vai dar muito bom jogador. Muito, muito bom jogador. A Carla diz que é viúva do JJ com muito gosto, eu também. E, aliás, a maior parte da torcida do Flamengo é jesuíta, por razões óbvias. Rosita 47, boa noite, Renato. Boa noite, Rosita. O Diego me pergunta, Renato, com a troca da presidência 25, você acha que o JJ pode voltar? Você acha que algum dia ele volta? Olha, querer voltar ele quer. Só que o Flamengo já deixou escapar várias oportunidades, né? Várias oportunidades. O JJ, quando conversou comigo aqui no Brasil, ele disse com todas as letras, querer voltar eu quero, só que não depende só de mim. E o técnico do Flamengo naquela época era aquela anta do Paulo Souza, que todo mundo já estava vendo que não ia dar mais certo. Pergunta se deram pelo menos um telefonema para o mister. Porra nenhuma. Falta, inclusive, de educação. Se o Flamengo vender o Wesley e o Fabrício Bruno agora, ele vai botar uma grana preta no bolso. E ainda vai entrar o tal dinheiro da Flabet, que é uma nova bet que vem por aí, que vai ser a bet do Flamengo, mas que, na verdade, vai ser operada pela PixBet, que já é a patrocinadora master do Flamengo. A estimativa da Flabet é de 82 milhões por ano. Então, o problema do Flamengo não é grana agora. Não é por falta de grana que o Flamengo vai deixar de contratar. O Flamengo tem dinheiro para contratar. A partir do ano que vem, a administração terá que ser muito bem feita para que a geração do caixa possa garantir não somente pagamento das etapas do estádio que vem por aí, criação do plano diretor, arquiteto para projetar o estádio, uma série de coisas que o Flamengo tem que fazer em 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, e manter o time competitivo. Porque se o Flamengo passar a gastar só no estádio, o time vai começar a cair. Os jogadores vão ficando mais velhos, alguns vão saindo. Se você não tiver uma verba boa para botar no time de futebol, manter essa qualidade do time de futebol, é um problema. Mas não acredito que vá haver incompetência nesse setor. Acho muito pouco provável. A consulta pode ser, consultamos 40 jogadores por mês. E faz sentido, é isso, consultar é normal. Consultar é normal. E um clube como o Flamengo, uma estrutura que tem, eu tenho certeza que eles devem ter um programa lá com mais de 100 nomes mapeados por cada posição. Flamengo é grande. Então tá certo, tem que consultar mesmo. Mas vale nessa quarta-feira a venda, óbvio. Na ocasião, o Flamengo entendeu que não valeria a pena contratá-lo. Não exerceu a opção de compra. É isso mesmo. É um jogador extremamente qualificado, jovem, 21 anos, tem um poder ofensivo absurdo, jogador de seleção brasileira. Por quê? A área, para você que nunca teve pro lado de cá, da Ponte Rio-Niterói para o centro do Rio, é uma área meio que tombada, que se preocupa muito com o urbanismo, revitalizada, a área do Cais do Porto ali, etc. E segundo Dudu Paes, não vai poder fazer um caixote preto-vermelho, um urubuzão. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que ele está certo. E eu acho que é necessário mesmo, tem muito estudo, eu acho que tem que ver como é que vai impactar isso naquela região, porque ali tem a rodoviária, agora tem o Terminal Gentileza, que ficou pronto também, está bem bacana, eu tive na rodoviária. Tá lindo o Terminal Gentileza. Está tudo muito bem organizado. Lindo. E eu acho que o estádio do Flamengo, ele vem para, talvez, como a cereja do bolo daquela região. Acho que vai
fazer com que aquilo seja ainda mais valorizado. E eu acho que o Eduardo Paes está certo, até porque ele é o prefeito da cidade. Então, qualquer coisa tem que passar por ele, ainda mais uma coisa tão grande como essa. E eu acho que, já vê, o Flamengo poderia fazer algo semelhante ao que a gente estava conversando, ao que faz o Bayern de Munique lá na Alemanha. Faz uma coisa semelhante àquela, uma arena que é bem bonita do lado de fora. E ela é branca quando tá apagada. Ela é natural. À noite bota um vermelho, bota um preto. Branco, já vi azul. Branco. Eu acho que isso é o de menos. A estética, no meu ponto de vista, ela é o de menos. O principal é você ter o campo para você jogar. A cor em si mesmo é o de menos. Mas não vejo muito problema a gente nisso. entende também que para o Rio de Janeiro é muito legal ter um estádio de futebol ali. Claro que bonito, bem feito. Ainda Cara, mais... você imagina quem chega pelo Santos Dumont, se aquilo óbvio, tiver aceso GV. pra qualquer evento, não só jogo do Flamengo, tá? Pode ser um show do Red Hot Chili Peppers, que o Ed Mota falou mal, a galera tá bolada. Mas não é real, falou mal da Red Hot, a galera tá bolada. Ou da Katy Perry, ou do Raça Negra. Isso. Tudo aceso, o cara chegando no Santos Dumont, coisa linda ali, né? É verdade, é verdade. Tem um quê de mais charmoso pro Rio de Janeiro. A gente chega nas maiores cidades do planeta. linda essa imagem, tem um ó. monte de estádios bonitos, né? Quando você chega de avião. E o Rio de Janeiro... Mas eu tô com o bigode, cara. tá Tem um monte de precisando. estádio lá fora que você olha de dia, ele é neutro, e na hora do evento ele acende. Por exemplo, vai ter um jogo das eliminatórias da Copa de 2030 cacetada da seleção. Bota verde e amarelo. GV, até pra você poder fazer dinheiro com isso de outra forma. Sim, sim. Você pode usar a arquitetura mais neutra e usar luzes pra decorar da forma que você achar necessário, pô. Eu acho, e assim, torcedor flamenguista, Dudu tá certo. Não pode chegar ali e avacalhar o Fazer do negócio jeito que também. quiser. Porque não é o bairro não é do bairro do Flamengo, o pessoal vai pensar que é esse bairro aqui não. O Flamengo não é dono do bairro. Então, assim, existe todo um projeto de urbanismo. Eu sei que o coração fala mais alto, pelo torcedor bota um urubu pra lá, bota uma estátua, não sei o que pra lá, mas não dá pra ser assim, porque ali realmente é uma área, né, que a prefeitura se preocupa, o secretário de urbanismo deve cuidar com muito carinho, é uma área, né? Então, dá pra fazer o que o Bigode falou. Bota com luz, com LED, com mapping. E aí, na hora que for jogar, eu não entendi o urubuzão. Urubuzão. Não, eu acho que o urubuzão é porque muita gente falou pra batizar como urubuzão, o nome do estádio como urubuzão. Mas aí o batismo também, Dudu não pode escolher o nome. Não, e aí não, batismo não, mas aí tiveram alguns projetos aí em redes sociais que o pessoal fez com um urubu ali em cima. Tipo, uma maquete toda preta e vermelha. O teto é um urubuzão em cima do isso aí. estádio. Mas os caras iam ficar com medo de jogar lá, imagina. Rolou a bola, olhou pra cima, tá um urubuzão assim, ó. Lá pra Mas baixo. eu acho que antes do Flamengo tem a cidade. E aí a gente precisa levar isso em consideração também. Então tá tudo em casa. GV, só mandar um beijo rapidinho À pra vontade, Maria, dá tempo. pra O Maria primeiro ele vai Luísa entregar na hora. e pro Lucas. São duas crianças que... Bom dia. Hoje é reposição. Bom dia. Hoje é o mercado. Eu entendo da seguinte maneira: eles têm que ser hábeis agora para fazer as duas vendas, que são excelentes, seriam excelentes. Fabrício Bruno, né? Mais de 15 milhões de euros. E o Wesley, até 21 pode chegar. Ou seja, uma garantia de 30 milhões, podendo chegar a 35, 36 milhões de euros por esses dois jogadores. Um que nem titular um jovem. E o outro que é um titular questionável, porque não é o melhor zagueiro do Flamengo. O Léo Ortiz é mais jogador que o Fabrício Bruno. E o Tite insiste no Fabrício, então ele continua jogando. Mas o Flamengo tem reposição lá dentro do elenco de melhor qualidade, na minha visão. Então, e o jogador de 28 anos, uma venda excelente. Segunda chance, ele não quis ir para a Inglaterra, para o West Ham, e agora o Rennes da França tem interesse no jogador. Então, acho que tem que fazer as duas vendas e ser ágeis, os dirigentes serem ágeis o bastante para rapidamente conseguir dois laterais, um para o lugar do Wesley, um para o lugar do Vinha, que está machucado, e compor o elenco. Se possível, com um atacante, eu acho que aí é menos dramática a situação, porque existem algumas opções ainda. Bruno Henrique, Lohan, você pode mudar o sistema, jogar com Gabigol e Pedro, aí cabe ao Tite se virar com o material humano que ele tem, e não é nenhum, digamos assim, nenhuma desgraça se virar com o material humano que ele tem. Ele perde a característica do Cebolinha, mas ele pode encontrar outras maneiras de arrumar a equipe. Então, acho que a urgência é essa, são os dois laterais, falta um jogador de meio campo, que já vinha buscando, né? Ontem eu apurei que o Flamengo já se mexeu um pouquinho aí no mercado, fez até uma consulta não ao Bayer Leverkusen, mas ao representante do Arthur. Arthur é o lateral que jogava no América Mineiro, revelado no América Mineiro, foi emprestado ao Flamengo na base, ficou um tempo no Flamengo. O Flamengo não exerceu o direito de compra porque preferiu ficar com o Wesley. E aí ele volta para o América e ano passado foi vendido, no começo do ano, para o Leverkusen por 7 milhões de euros. Foi campeão alemão, né, porque faz parte do elenco, mas sofreu uma lesão, ficou um tempo aí afastado.
mas não existe a intenção do jogador de sair da Alemanha. O Xabi Alonso, que é o técnico, parece gostar bastante do futebol dele, então foi só uma consulta, mas mostra que ontem mesmo os caras já estavam, estou dando essa informação da consulta, não que seja tão relevante, mas mostra que os caras já começaram a se mexer menos de 24 horas depois do jogo contra o Palmeiras com as 2 lesões. Então eles estão correndo atrás. Agora, eu acho que a grande questão é que nesse momento não dá para pensar só em jogadores internacionais, jogadores que envolvem milhões de euros, que demandam tempo para negociação. Talvez seja a hora de buscar jogadores de recomposição de elenco. Você vai trazer um lateral direito, lateral esquerdo, de repente pode não ser o lateral dos sonhos, mas um jogador cumpridor, que consiga preencher a lacuna, que num time minimamente organizado consiga atender a demanda. Eu sei que o torcedor do Flamengo tem implicância, né? Por exemplo, o René, que joga hoje no Internacional, não era o lateral dos sonhos, mas durante muito tempo ele quebrou o galho ali, era um jogador reserva que cumpria ali o seu papel. Teve atuações ruins, outras boas, como todo jogador, mas um jogador com relação custo-benefício muito boa, porque foi muito barato. Você vai ter que apelar para jogadores desse nível mais ou menos, porque não vai conseguir contratar, de repente, laterais de nível de seleção como o Vinha, que é o titular do Uruguai, ou o Montiel, que o torcedor do Flamengo vive falando do Montiel. O cara joga na Europa, está na Inglaterra, você convencer esse cara a voltar para a América do Sul é um processo muito complicado. Mas eles estão correndo atrás. Também tem gente trabalhando, agentes, né, no caso aí, trabalhando junto ao Southampton para tentar o Alcaraz, que é o meio-campista. Esse é uma contratação cara. O Flamengo assinou com 18 milhões de euros. O Alcaraz tem 21 anos, está numa situação que não é muito... Se o Arthur está muito confortável lá no Leverkusen, não é o caso do Alcaraz. O Alcaraz, no ano passado, ele chegou na temporada anterior, na metade, vendido pelo Racing. Ele foi bem, fez 4 gols em 18 jogos, jogou boas partidas. Aí, no meio da temporada passada, ele foi para a Juventus e deu uma forçada de barra para ir para a Itália. O técnico não ficou muito feliz com ele, o Russell Martin, que é o técnico do Southampton, ele foi para a Inglaterra, para a Itália. O time estava tentando voltar à Premier League. O time voltou à Premier League sem ele. E a Juventus não exerceu o direito de compra, teria que pagar mais de 40 milhões de euros para ficar com o jogador argentino. E aí ele voltou, mas ele não voltou com muito prestígio, né? Porque o time subiu sem ele. E houve um jogo na quarta passada com a Lazio, justamente um dos times interessados eventualmente em sua contratação, e ele saiu na porrada com os caras da Lazio lá, foi expulso, um amistoso. Charivari danado, a confusão. É um cara fio desencapado lá, o glorioso Alcaraz. É bom jogador, mas ele é bem agitado. Na Argentina mesmo teve um problema uma vez com a torcida do Boca. Ele fez um gol, uma espécie de uma Supercopa, Boca e Racing. Ele faz o gol da vitória no final da prorrogação. Aí ele tira a camisa da comemoração, para diante da torcida do Boca e fica olhando para ela assim, com um ar assim meio sarcástico, né? Tipo, ferrei vocês, né? Pô, os caras do Boca ficaram furiosos, meteram o dedo na cara, puxão de orelha. Aí nesse dia ele manteve a calma, mas ele é meio provocativo, ele se meteu numa confusão na quarta passada. Então é um jogador que não está numa situação muito confortável. O que eu soube ontem é que é a terceira tentativa que o Flamengo faz de diálogo com o Southampton para tentar trazê-lo, né? Desde que o time já caiu, o Flamengo está tentando trazer esse jogador de volta para a América do Sul. Foi a primeira vez que o time inglês aceitou ouvir, conversar. Pode ser que dê samba aí. Eles vão contratar alguém, não tenho dúvida, Tironi. Lembrando que o Flamengo tem uma eleição em dezembro, né? Isso influencia demais o comportamento dos dirigentes desse contexto. O presidente do clube quer fazer o seu sucessor ter o seu candidato. Acho muito pouco provável que ele não chegue para os responsáveis pelo mercado da bola no Flamengo e fale, tragam os jogadores, corram atrás, que a gente não pode deixar o time ser eliminado das competições porque não tem lateral. E é o que eles têm que fazer agora. Correr muito e buscar jogadores que possam entrar imediatamente. Nem que você ache um lateral aceitável na Série B. Tem que ter um cara da posição. Lateral é uma posição muito específica, gente. Não dá para você ficar sem. E o Flamengo está sem. Hoje o Varela está com problema no quadril, só tem o Wesley, e o Ayrton Lucas deu uma pancada na cabeça no domingo, saiu machucado. Não se sabe qual vai ser a condição dele para quinta-feira. E o Vinha está com o joelho machucado. Ou seja, talvez ele tenha um lateral só, que é o Wesley, que está para ser vendido. Talvez nenhum. E lateral, o Mauro falou bem, ô Danilo, talvez a posição mais difícil que tem, né? Quem tem, se agarra ali a ele, porque é a posição talvez a mais difícil do futebol hoje, todo mundo procura lateral e aí deu azar também, né? Todo mundo se machuca. A plataforma que já patrocina o Flamengo. Então olha aqui, ó. Dessa forma, o Flamengo autorizou o licenciamento da marca para a Pixbet, que vai criar a Flabet, uma casa de apostas exclusiva do Flamengo. O licenciamento da Flabet é válido até 2027. No período, o Flamengo receberá 83 milhões de reais. A quantia total ainda pode ser ampliada,
dependendo do número de participantes na casa. Afinal, o Flamengo vai ter direito a 1% de cada proposta efetuada. 1%, pessoal, parece um valor irrisório, parece um valor baixo. Mas, mano, dependendo ali a movimentação, e esse mercado é um mercado que anda aquecido, é muita grana. Então, se você pegar todo o somatório do que a PixBet tem investido no Flamengo, olha isso, ó, vai dar um investimento de 543 milhões e esse investimento pode aumentar de acordo ali com a movimentação dessa plataforma que vai ser operacionalizada pela... E o Bayer Leverkusen da Alemanha veio e o comprou. Ele tem apenas 5 jogos com a camisa do Bayer Leverkusen, mais 2 assistências. É isso mesmo. É um jogador extremamente qualificado, jovem, 21 anos, tem um poder ofensivo absurdo, jogador de seleção brasileira, categoria de base seleção brasileira, disputou Mundial Sub-20 em 2023 pela seleção brasileira, Sul-Americano Sub-20 em 2023 pela seleção brasileira e sendo titular. Eu acho que a consulta do Flamengo foi maravilhosa, porém, o jogador nesse momento... Fala, meus queridos e minhas queridas, esse foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e na página Amaury de Paula Santos. Venho trazer algumas atualizações do nosso rubro-negro. O Flamengo define data limite para vender Fabrício Bruno e Wesley, né? O Flamengo recebeu proposta do Rennes da França por Fabrício Bruno. Além disso, o Atalanta da Itália também enviou oferta por Wesley. Sendo assim, o rubro-negro definiu uma data limite para vender ou não os jogadores para os clubes europeus, que é o dia 19 de agosto, segunda-feira. Isso porque o Flamengo avaliou que há tempo para contratar reposição caso decida vender os atletas até o dia 19 de agosto. A janela de transferência fecha no dia 2 de setembro, ou seja, o Flamengo teria cerca de 14 dias para ir ao mercado e anunciar novos reforços. A princípio, o Flamengo contrataria a reposição apenas para o Wesley, isso porque, além de Varela, o mais querido não tem outro jogador da posição no elenco profissional. Sendo assim, a ideia rubro-negra é ir ao mercado para contratar um lateral direita. Um atleta do lado esquerdo também está na pauta por empréstimo, já que Vina sofreu lesão no joelho e retornará apenas em 2025. Reposição para o Fabrício Bruno. O caso de Fabrício Bruno, por outro lado, é visto com outro olhar pela diretoria do Flamengo. A diretoria entende que há reposição à altura no elenco, visto que tem Léo Ortiz, Léo Pereira e Davi Luiz à disposição do técnico Tite. Além disso, Cleiton o Iago, jovem da base, também tem condições de incorporar o grupo. A informação é do jornalista Mauro César Pereira, né? Então, essa é a situação de momento do Flamengo. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações.